Então nós vimos que São Mateus capítulo 27, no versículo, vamos continuar no versículo 15, onde nós paramos, porque ali até então a única resposta que o nosso mestre Jesus deu ao governador, ao presidente Pôncio Pilatos, veja, foi: tu o dizes. Veja, ali ele estava: é tu o rei dos judeus? Para! Ele estava ansioso de ver alguma palavra da boca de Jesus. Então Jesus disse: tu o dizes. Por quê? Porque Jesus nunca disse que era o rei dos judeus. Por quê? Porque o tempo dos judeus tinha se findado. Por quê? Porque eles não creram nos seus profetas. Veja, Deus mandava um profeta, o profeta advertia Israel continuava em pecado. Deus mandava uma nação e castigava Israel, Israel nada, né? Aí Israel chegava: ai meu Deus, o chicote está doendo demais, estamos sofrendo. Aí Deus mandava um libertador. Ele saiu dali e andava uns tempos na presença, daqui a pouquinho transgredia de novo. Então veja, Jesus ele nunca disse que era, veja, rei de Israel, dos judeus. Veja, que nem praça. Depois Jesus apresentando ao presidente, ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Diz ele: judeus? E disse Jesus: tu dizes. Agora então veja, ele estava maravilhado que Jesus não estava. Agora, por que Jesus estava? Porque Jesus já tinha orado no Getsemane por 2 vezes. Pai, se possível, retira de mim esse cálice, mas veja, faça-se a tua vontade. Veja, faça a tua vontade. Então nós vimos aqui que então Jesus estava tranquilo, porque ele sabia, né? Jesus disse: para isso eu vim, para isso eu nasci. Veja bem, então aí o que vai acontecer? Os trinitarianos ou os dualistas, ele está vendo? Tu acabou de falar, e ó, que ele orou, mas nós sabemos que Jesus Cristo, veja, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém. E outra coisa, não esse é o fato, porque veja bem, tinha que ficar registrado, veja, todas as evidências. Tudo que de Jesus estava escrito tinha que ficar registrado para quê? Veja, com tantos relatos, o mundo já faz tanta, não é verdade? Com tantos relatos que Jesus, na verdade, do que vai acontecer para o mundo, né, daqui os dias, é verdade? Tudo que está profetizado, tudo esmiuçadamente, o mundo está na condição que se encontra. Imagina se, veja, porque isso é que eu não entendo no ser humano, irmãos. Veja, quer dizer, no ser humano é fácil você compreender, porque nós sabemos que nem todos eles foram chamados para essa graça, correto? De ser herdeiros de Deus. Veja, Deus enviou profetas, e eles amanheceram, e choraram, e vigiaram, e uns eles mataram, outros eles apedrejaram. Veja bem. Então Jesus, ele reinava
Deus, ele deixou de reinar, veja, em Israel, no livro de 1 Samuel, quando o povo pediu para Samuel um rei. Veja, ali eles cuspiram na face de Deus, pedindo, veja, que eles fossem governados por um homem e não mais por Deus, quer dizer, diretamente através do seu profeta. Veja. Então ali eles ceifaram, veja, o reinado de Deus sobre a vida deles. Veja. Então Jesus, ele veio para o quê? Para resgatar os que se haviam perdidos. Agora, Jesus falou que Deus prometeu, Deus fez promessa à descendência de Abraão. Veja, a descendência de Abraão. Veja bem. Então nós vemos que Ismael também é um descendente de Abraão, né? Embora com uma egípcia, mas nas veias de Ismael corria o sangue de Abraão. Veja. Aquele mesmo sangue que estava nas veias de Isaac. Veja. Então hoje o projeto de Deus é, então vamos zerar através de um sacrifício perfeito e vamos trazer o quê? Veja, vamos abrir a porta da graça. Abrir a porta da graça. Agora veja, tanto judeus como gentios. Veja. Mas assim como no Antigo Testamento, veja, havia sempre aquele ritual. Veja bem, sempre aquele ritual de sacrifício de animais. Sempre. Além das 613 pontos da lei, primeiramente os mandamentos, não é verdade? Os mandamentos, ele é tanto para judeu como gentio. Veja, porque agora, tanto como para o judeu como para o gentio, as leis cerimoniais, elas foram abolidas. Jesus as aboliu. Então, para quê? Para que todo mundo estivesse agora debaixo da mesma promessa. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Mediante a graça. Que graça? É dele ter vindo e abrido esta porta para nós, gentios. Não para os gentios fazer essa desgraça e ainda dizer que Deus compactua com isso. Não. Veja. Então ele estava maravilhado que Jesus nem se defendia, nem se preocupava. Por quê? Porque ele sabia que, veja bem, Deus, veja, não volta atrás da sua palavra. E nós sabemos que Jesus é o Verbo feito carne. Amém. O Verbo, você sabe que é a palavra, não é verdade? Deus disse, haja luminar, e houve. Haja relva, haja separação da água. Veja, Deus usou só a palavra, ele não foi lá, não separou nada, não plantou lá, não semeou a grama, não. Veja, só pelo poder da sua palavra. E esta palavra agora, porque Deus era Espírito, então ninguém podia ver Deus. Na verdade, Deus é Espírito. Então, não é verdade? Então agora, esta palavra, ela se fez carne, nasceu, na verdade, Deus preparou um corpo no ventre de Maria para que nesse corpo ele viesse habitar e mostrar para a raça humana que os 10 mandamentos eles são perfeitos. Amém. E todos podemos cumpri-lo. Quando nós estamos em Jesus, o mundo não pode cumprir isso.
A religião não pode cumprir isso. Agora, aqueles que são nascidos de novo, veja, não nascido em uma religião, mas nascido em Cristo Jesus, através do quê? Do arrependimento. Veja, o correto é quando o homem viesse ao cordeiro, veja, ele colocasse a mão sobre o cordeiro, e o pecado dele passava para o cordeiro, enquanto o cordeiro era degolado na sua jugular. Veja, mas o homem já não vinha mais arrependido fazer isso. Por isso nós vemos tanta gente, veja, tanto falso testemunho, veja, que hoje muitas pessoas simplesmente não querem nem papo mais com esse negócio de igreja. Aí quando querem assim, né, para um descargo de consciência, aí eles procuram aí qualquer igreja de oba-oba, vucu-vucu, saramateia, canobrachúria e assim vai. Ou volto para onde? Para Católica Romana. Não é verdade? Tudo bem, tudo pode, que nem o pastor Febrônio conta uma história de um papagaio, que ele só aprendeu a falar, tudo bem, tudo pode, tudo bem, só aprendeu a falar isso. E um dia o gato pegou ele. Ele ia na boca do gato e dizia, tudo bem, veja, por quê? Porque não sabia pedir socorro, correto? Então hoje o Senhor Jesus, Ele nos dá o seu Espírito para nós clamarmos por socorro. Amém. Para nós clamarmos por, veja, para termos de volta este tempo com Deus. Veja, para isso, veja, porque a Bíblia aqui que a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Veja. Agora, uma vez que o Espírito Santo, o Santo Consolador, não a terceira pessoa, veja, mas Deus, veja, agora distribuindo a sua virtude, veja, assim como cada um tem o sopro de vida de Deus, não é verdade? O fôlego de vida, e este fôlego vai voltar para Deus, não é verdade? Para a reprovação ou destruição eterna. Então nós vimos que, veja, Jesus não estava mais. Agora nós vimos no capítulo 15, senão nós vamos ficar prisioneiros aqui. Já estamos quase 15 minutos de culto e não lemos nem o primeiro versículo. Ora, por ocasião da festa costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. O apóstolo Paulo diz que uns pregam o evangelho por inveja, outros por dinheiro, outros por fama e outros de boa vontade. Então, quando nós pregamos o evangelho de boa vontade, nós pregamos, veja, aquilo que a Bíblia diz que nós temos que pregar e não o que o teu ego, o meu ego quer que nós pregamos, quer dizer, conciliar o mundo com o Espírito. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E que o amor do mundo passa, mas Deus é para sempre. Amém. Amém. Veja. E aqui nós podemos ver esse tipo perfeito. Veja. Se soltar esse Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a convencer o povo que nós estamos todos fora da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus já não tem mais as suas leis cerimoniais. As leis vieram por Moisés e os mandamentos por Deus, eles são intocáveis. Amém. Não é verdade? Eles são intocáveis. A Bíblia toda, no Novo Testamento, Jesus, quem me ama, guarda o mandamento, um novo mandamento vos dou, veja. Se eu cumprir os 2 mandamentos que Jesus deu, eu automaticamente cumpro os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, meu conhecimento, e amar o meu próximo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou
cobiçar nada dele, desejar nada dele, e veja, ele de mim, veja bem. Então aqui nesse versículo aqui nós podemos ver que, veja, o povo escolheu viver o mundo, aquela religião obsoleta, que não funcionava mais, pois como hoje, né, eles enchendo o bolso. Não, quiser vir de mini saia, vem na igreja, quer vir de bermuda, vem, vem do jeito, veja. E a Bíblia diz, vinde como estás, mas você tem que se converter, quer dizer, mudar o teu caminho. Converter, voltar, conversão, veja. Voltar aonde? Na tua essência. Veja, que é adorar a Deus. Mas adorar a Deus em verdade e em espírito. Veja. Mas não a minha verdade. A verdade de Deus. Veja. Porque quando o homem é convencido do pecado, o que acontece? O homem ele passa a buscar mais a Deus, a orar mais. Você sabe que na quinta-feira nós tivemos um culto ali na igreja dos irmãos ali. E aquele jovem pastor, ele falou uma coisa muito certa. A oração. A oração é a chave para tudo, mas veja, você crê na sua oração, irmão? Você crê na sua oração, irmã? Amém. Eu creio na minha oração. Porque aí é que está a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Porque quando nós servimos a Deus verdadeiramente, primeiro de tudo, nós temos que crer que Ele é nosso galardoador. Amém. Agora, Ele sendo nosso galardoador, veja, nós temos que ter uma conversa, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos está, veja, para que Ele venha sanar aquilo. Se aquilo não for da parte dEle, que Ele tire imediatamente, que Ele pulverize aquilo em nossas vidas. E aquilo que é do agrado dEle, que Ele aperfeiçoe. Veja, isso tudo é através da oração. A Bíblia diz que Deus, Ele se compadece, veja, de uma oração sincera. Veja. Isso é o que faz com que Deus mude a nossa condição. É a oração verdadeira, veja, uma oração que você creia nela. E muitos creem na sua oração e têm uma fé até elevada, mas não têm a santa doutrina. A doutrina dos apóstolos e dos profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Então isso é que faz a grande diferença de quem serve e quem não serve a Deus. É você vir, aprender e pôr em prática. O inimigo pode vir aqui, tu tá bem, daqui a pouquinho tu vai... Não, opa! Perdão, Senhor. E você volta. Veja. E muitas vezes, irmão, o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele quer receber perdão. Porque eu seria pior do que tolo, porque a Bíblia diz que nem o tolo vai errar o caminho. Então, se eu procedesse diferente, eu sou um tolo ao cúbico. Não é verdade? Largura, altura, profundidade. Veja. Então, o que acontece? As pessoas gostam muito de perdão, mas são muito difíceis de perdoar. O perdão, irmão, é a coisa mais nobre que Deus pode nos dar. E tem pessoas que elas não têm este dom. Por quê? Porque elas se acham que elas são a dona da razão e que são vítimas. Elas o Satanás coloca um espírito nela
que ela se julga ser, veja, que ela é vítima, que ela é pobrezinha, que ela é coitadinha, que ela é tadinha e que ela sempre está certa. Veja, o que não é o caso de um cristão, porque o Espírito Santo nos ensina: se eu julgar a mim mesmo, não é necessário que alguém me julgue, correto? Então veja, aqui veja, quando nós estamos diante da nossa confissão de pecado, ali é hora de nós, veja, escolher pelo bem, porque veja, quando você se arrepende, aceita Jesus como teu Salvador, automaticamente você está reconhecendo que você cometeu pecados. Você está entendendo? Então, quando nós damos esse passo para Cristo, nós mudamos e procuramos viver uma vida junto de Deus, mais junto de Deus. E naquilo que nós não conseguimos, nós clamamos a Deus, veja. Então, isso é uma conversão. E aqui, veja, o mundo está tendo, veja, o mundo que eu digo, naquela ocasião, lá, quando eles estavam na audiência com Pilatos e Jesus, né, liberta, veja, eles tiveram a oportunidade de clamar por verdade, salvação, vida com Deus, voltar à velha natureza, veja. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo. Veja, todos que olhavam Jesus, isso é muito importante que eu vou dizer agora, todos que olhavam Jesus sem defender, veja, a sua religião, o seu ego, eles puderam ver um justo em Jesus. Veja, assim não é diferente hoje. Quando você pode olhar para Jesus, desconsiderando o que a tua igreja, a tua denominação, você já aprendeu, então você vai poder ver Jesus o justo. E que só através desse justo nós podemos entrar. Mas para entrar através desse justo, nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas iniquidades, não é verdade? Amém. Essa é a grande questão, não é verdade? Veja, esta é a grande questão. Então, somente assim, então veja, a mulher do presidente disse: olha, não entra na questão deste justo, porque eu tive sonhos e sofri muito por causa dele. Veja. Porque todos aqueles irmãos que se metem em questão contra Jesus, com seus discursos pessoais, para ganhos pessoais, eles vão ter terríveis sonhos no inferno. Todos. As religiões que colocam suas doutrinas acima de Jesus, porque veja, a morte, irmão, é como um sonho. Quando a pessoa desce na sepultura, veja, ela está consciente que ela está no inferno. Você está entendendo? Mas com sonhos terríveis, com condições terríveis. Por quê? Porque ela vai estar ali até o dia do julgamento. Não foi o que aconteceu com o rico lá quando o Senhor Jesus faz aquela parábola do rico e de Lázaro? Rico lá em tormento: ai, Senhor, tem misericórdia, ai, refresca a minha língua. Veja, ele estava em tormento, mas ele estava consciente. Manda lá em casa, eu tenho 5 irmãos. Então ele estava consciente. Amém. Não é verdade? Veja, ele tentou argumentar, veja, para que fosse lá na casa dele. Ele argumentou para que alguém fosse lá, veja. Não, mas tem lá, ó, tem os profetas,
tem os apóstolos, na verdade. Escutai, tem Moisés. Veja, mas se tu mandar, não, se eles não acreditam, eles muito menos vão crer que o morto pode ressuscitar. Na verdade? O que estão fazendo hoje, irmão, é toda a vida a mesma coisa. Quando você vai falar quando você vai falar de um profeta, do profeta desta era, não, já ouvi falar, mas ele foi um homem que nem eu, Não, irmão, ele não foi um homem que nem você, ele não foi um homem que nem eu. Ele foi um homem chamado por Deus para trazer, a revelação, para colocarmos nós de novo naquela mesma fé dos nossos pais apostólicos. Fora disso, você está em uma enrascada dos infernos, como diz lá. Pode acreditar, irmão. Porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Quando você pensa isso, você está dando crédito para quê? É a mesma coisa que você dizer que Paulo foi um homem que nem tu, que nem eu. Que Maria foi uma mulher que nem tu, irmã. Rapaz, oxalá todas as mulheres fossem igual Maria. Amém. Assim, oxalá. Amém. Eu já estou orando para que Deus dê aquele espírito e virtude de Maria para minha neta, que ainda nem nasceu, vai nascer por esses dias. Já estou clamando, irmão. Já estou clamando. Veja, que ela olhe para Deus ao invés de olhar para as circunstâncias, para o mundo, para o dinheiro. Amém. Você está entendendo? Já estou orando. Oxalá que Deus me abençoe mais, com mais esta bênção. Amém. Que ela venha com as mesmas virtudes, o mesmo caráter da irmã Maria. Amém. Ou da irmã Isabel. Amém. Hein? Tia de Maria. Outra grande heroína. Irmão, nós temos mulheres, oxalá, meu Deus. Elas querem pregar o Evangelho. Não, elas querem... irmão, pelo amor do Santo Pai. Não é verdade? Veja, não se meta na questão desse justo. Não se meta, é sim, não. Você não precisa, a Bíblia é tão simples que chega a ser simples. Basta você ler, irmão. Leia lá, São Mateus 28, 19, diz assim, agora veja bem, nós temos que nos despojar do nosso intelecto, daquilo que para que você possa ganhar a Cristo. Fora disso, irmão, você está acumulando pecado. Você está acumulando, irmão, dias de muita dor e muito sofrimento, dias. Porque a Bíblia diz que são 3 anos e meio. Irmão, em nome de Jesus, para quê? Ele te ama. Ele se entregou, não é verdade? Veja. Agora, simplesmente as pessoas não querem dizer, estou aqui, Senhor, me ajuda, me toma na tua mão, muda, Senhor, o que tiver. Veja. Veja bem. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse o justo, matasse Jesus. Veja. Não, nós queremos. Nós não queremos. Eu não quero ter 2 túnicas e ter que dividir uma com meu irmão. Eu quero é ter 3 e tirar a que ele tem. Tirar o trapo que ele tem e dar para o meu cachorro dormir. Tirar o trapo que ele tem. Veja. É que nem disse. A igreja, quando quer dinheiro, ela pede para os membros. E quando o membro precisa de dinheiro, ela manda. Hein? É uma vergonha.
Veja. Isso é o cúmulo do ridículo. Veja, Deus dotou homens para muito inteligente, ganhar muito dinheiro para ajudar o seu próximo. Mas não, eles preferem gastar com... Veja, eu não estou falando de uma pessoa, de um ímpio. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristã, que se dizem que amam Jesus. Vai mentir assim. Tudo para ele vai trabalhar vagabundo, tudo para ele, veja, nunca tem nada para ajudar ninguém. Veja. E Deus o capacitou, Deus os ajudou, de uma forma ou de outra, veja. E agora, em vez de ver, ele quer oprimir. Ei, traz o teu dízimo, agora traz o quilo para a campanha do quilo, veja. Mas, veja. Ô, irmão, vamos fazer uma campanha de envelope aqui, ó. Pega lá, ó, tem um... Ô, irmão, pelo amor de Deus. Mas, o que dizer? Se as pessoas não perde uma hora para futebol, uma hora e tanto, perde. Agora para a Bíblia ninguém tem tempo de ler. Você está entendendo? Aí é que está. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco, adianta eu ler a Bíblia só no sábado? Muito pouco. Tu nunca vai sair, muito pouco. A Bíblia se lê 20, olha, quando você tem oportunidade. Não. Vamos continuar. Agora veja bem. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado, morto. Ele vem para cá com essa historinha aí de quem tem duas túnicas cada uma, vai lá, vende o que tem, dá para os pobres, me segue. Não, ei, acaba logo com isso. Fica chamando nós de filho do demônio, porque se eles amassem Abraão, eu ia amar ele também. Não, nós sabemos bem o que na veja. Você pode morrer, irmão. Ali, ó, falando, ficar de goela, veja. Um religioso, ele não vai ceder, veja, por quê? Porque senão a Bíblia disse que haveria, veja, mas é o pior tipo, veja, de pessoa para você trazê-los à verdade, é o religioso, seja ele na esfera que for. O profeta chegava a dizer assim, ó, eu prefiro andar com um bêbado do que com um hipócrita, do que com um mentiroso. Veja. Jesus para lá, Jesus para cá, mas quando vem aqui, não. Esse Jesus não, é o Jesus da minha igreja, é o Jesus do meu intelecto, não o Jesus da Bíblia, não o Jesus dos profetas, não, esse não, rapaz. Esse aí quer que eu seja fiel à minha mulher, esse aí quer que a mulher seja fiel ao marido, esse negócio de separar aqui da minha velhinha e pegar uma mais novinha lá, ele não aceita. Rapaz, esse cara aí é sério, rapaz. Ei, a doutrina desse homem aí é para você voltar lá e sair nesse... Não, crucifica logo. Crucifica logo. Não, rapaz. Quando eu namorava, eu não sabia que esse homem não era... Não, eu quero outro. Não sou obrigado. Veja bem. Veja bem, aí vem essas pessoas dotadas do Espírito, mas do inferno, não de Deus. Diz, não, mas você tem direito de ser feliz. Jesus veio para te livrar do cativeiro. Larga, divorcia e casa. Agora, aonde há respaldo para isso na Bíblia? Não, crucifique-se. Esse Jesus crucifica.
Eu não posso ir lá na casa de intolerância lá, tomar uma cerveja de colo? Ah, eu não posso, não dá. Não, então crucifica. Eu não posso mais usar o meu batom? Eu não posso mais usar o meu fio dental? Não, crucifica. Não, é melhor assim, rapaz. Lá eu vou pro céu, lá o Jesus da minha igreja, esse me leva pro céu. Nu, com amante, logrando os outros. Aquele lá me leva. Esse aí não, esse aí pode, não, esse eu não quero. O da Bíblia não, eu quero aquele que a minha igreja tem. Essa Maria que depois que José morreu, ela morreu viúva, ela não casou de novo? Não, eu quero macho. Que? Essa Isabel aí? Esta Ana aí, o marido morreu, ela foi para o templo servir com jejum e oração? Não, esse aí eu não quero. Veja, porque é um Deus que transforma. Amém. É um Deus que limpa. Amém. É um Deus que tira a tua imundícia, irmão. Amém. Veja. Um cristão, ele nunca vai sair de casa, vou fazer aqui, e depois eu vou dar um calote. Nunca ele faz isso. Ou meu carro tá lá, vou lá, Não, nunca faz isso. Não faz isso. Veja. Crucifica. Veja. E o presidente, porém, disse, mas que mal ele fez? Veja, um ímpio, um romano. Veja. Mas que mal que ele fez? Cadê aí? Vem aí um aí que ele logrou alguém? Vê, que mal que ele fez? Crucificam. Agora, vamos a... Tinha até deixado uma escritura aqui, mas sumiu, eu acho. Espera aqui. Aqui mesmo. São João, capítulo 12, 19, capítulo 12. Está bem aqui o meu queridinho. Tá? A minha esposa deixou aqui marcadinha. Ela é uma benção. Veja bem. Eu vou ler um versículo acima para que você... Vou ler o 11. Respondeu Jesus: nenhum poder tereis contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Não, irmão, mas eu não sabia. Não, eu não sabia que Santa Ceia é com vinho, não é com suco de uva. Não, eu não sabia. A culpa é do pastor, a culpa é da pastora. Não, mas tu também é culpado. Eles têm culpa maior, mas tu também é culpado. Por quê? Porque você não leu a Bíblia. Você sabe disso, irmão? Ah, não, se tiver errado é o pastor que vai se entender. Não. Tu também vai, nego. Tu também vai. Por quê? Porque Jesus avisou a todos: arrependei-vos, vinde a mim. Veja bem, agora veja só aqui. Isso aqui é tremendo, irmão, veja. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Não. Traz cá a bacia. Deixa eu lavar minha mão, por quê? Porque quem vai, sou eu. Quem ia, veja, olha a opressão. Veja, se tu não é porque é amigo de César, porque você diz que é rei, veja, mas os judeus declararam. Quando Jesus disse que ele era rei, não, o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus ele veio nos preparar para voltar para casa. Aleluia! Aleluia. Jesus veio nos preparar, irmão, para
paraíso agora é um palácio, é uma mansão celestial. Amém. Eia, não, se o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, coitado, lá na cruz lá, irmão, estava assim, ó. Vamos supor que isso aqui era uma espada, estavam os anjos tudo assim, ó, esperando que Jesus dissesse, não. Estavam tudo assim, irmão, de espada na mão. Se Jesus só dá uma piscada para eles, irmão, ai daquele povo, ai de nós, porque não haveríamos perdão para nós, estaremos todos perdidos. Quando vieram aqueles soldados, ei, desce daí, vem com nós, 50 soldados. Meu Senhor, temos cercado. Meu Senhor, temos cercado. Meu Senhor, temos cercado. Eliseu orou, Senhor, abra os olhos do moço. Quando? Está funcionando isso. Quando foi aberto os olhos de Eliseu, que ele olhou assim, ó, aquelas colinas estavam legiões de anjos. Por quê? Porque eles defendem a palavra. Eles foram enviados para proteger, para servir, melhor dizendo, a palavra. E a palavra é Deus. Amém. Esta Bíblia é sagrada, meus irmãos. Ela é a boca de Deus, por isso. Veja, olha só. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus, veja, os religiosos, veja, não eram os romanos. Os romanos tinham lá os deuses pagãos, né? Eles adoravam o sol, não é verdade? E hoje, né? Hoje eles querem, aí o que introduziram, né? O Deus Sol com o nascimento de Jesus, inventaram o 25 de dezembro, e aí, ó, tu vai falar, porque tu não tem coração, porque o teu filho, porque não sei o quê. Lógico. Meu filho, quando era criança, ele tinha cestinha de Páscoa, ele tinha arvorezinha de Natal, ele tinha tudo que uma criança, veja. Agora, depois de já crescidinho, falei para o meu neto Davi ano passado, ó, agora não tem mais. Você está entendendo, meu filho? Por quê? Porque agora vamos sentar aqui e vamos conversar. Acabou. Você está entendendo? Não dou. Por quê? Porque eu não quero que o meu neto seja um pagão. Continue, veja, uma doutrina pagã, uma adoração, veja, a Bíblia diz que acautelai-vos, porque encobertamente introduzirão heresias entre vós. O que tem a ver o coelho com a Páscoa? O velho Nicolau, veja, de Nicolaíta. Veja, um subproduto dos Nicolaitas, que é enganar os povos. Veja. Você está entendendo? Veja bem. Disse-lhe, o presidente, porém, disse, mas, o 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Olha, vocês prestem atenção, eu estou inocente no sangue desse, mas a Bíblia diz que não. Veja. Não. Não há ninguém inocente. A Bíblia diz que no dia do Senhor nenhuma alma será dada por inocente. Nenhuma. Tudo bem? Não pelo fato dele ter decretado essa ordem, mas depois ter se arrependido, se convertido, clamado misericórdia. Veja bem,
o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Agora, está respondido, na verdade, porque tantos foram mortos, não é verdade? Irmãos, os judeus, irmãos, eles eram pessoas tão cruéis, veja, que se não é do jeito dele, é o ímpio, mata, bota fogo, faz, veja. A Bíblia diz que para matar Policarpo, os judeus quebraram o sábado para catar lenha para fazer a fogueira para Policarpo. Veja. Para matar Paulo, era eles que estavam lá, esse homem não é digno, esse homem não é digno que viva. Não eram os gentios. Eram os judeus daquele local, ou alguns que lucravam com a idolatria. Faziam nicho da Diana, hoje eles fazem imagem de Hoffman. E diz que não. É porque uma vez eleito, sempre eleito. Tu vai ver. Tu vai ver. Eles faturavam, irmão. Faturavam, faziam aquelas medalhinhas da deusa Diana. Hoje eles faturam vendendo a imagem de Hoffman. Todo tabernáculo, se não tem uma imagem de Hoffman, não é tabernáculo. Se não tem uma imagem do profeta no púlpito, não é tabernáculo. Se não tem, não é tabernáculo. Não, está faltando. Veja. Hipócritas. Então, soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziu Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Quando fala toda a corte, veja, eram os príncipes, os sacerdotes, veja, toda aquela, veja, e nem dizia, ó, estudaram para burro. Deus que me perdoe a expressão, não é verdade? Mas o irmão aqui, o Valmor aqui, ele dizia isso. Os caras estudam para depois votar num político corrupto. Estudaram para burro. De burro, perdão a brincadeira, ele dizia, de burro para burro, então vote em mim, eu vou me candidatar. Os caras estudam para depois andar com placa de político corrupto, para depois ganhar um empreguinho. Pelo amor de Deus! Você está entendendo? Pode até se corromper depois lá, mas se eu souber que ele é um corrupto, eu vou votar num cabra desse? Mas eu não! Mas nem! Você está entendendo? Vou trocar meu voto por uma carga de cyber depois. Não é verdade? Veja. Eram pessoas, irmãos, altamente instruídas no Torá. Conheciam tudo, de ponta cabeça, de costa para trás, de trás para frente. Eles nasciam com o Torá na mão. Nasciam, porque a linhagem deles era este encargo, cuidar das coisas, veja, tocante ao sacerdócio, ao sacrifício e veja. Os levitas cuidavam da parte exterior, né, do acampamento, da limpeza do arraial. Agora os sacerdotes não, eles ministravam ao Senhor. Veja. E esses, veja, com o Torá, ouvindo todas as profecias de Isaías, todas as profecias de Oséias, todas as profecias de todos, mataram o inocente. Por isso, a parábola dos lavradores maus, eles se doeram, porque sabiam que Jesus estava falando deles. Pois é, um certo homem fez, um certo pai de família fez uma grande vinha, um grande campo, lavrou, semeou e plantou e depois, veja, arrendou a vinha. E vinha tempo em tempo cobrar a parte dele. Mas aí, lá vem o secretário lá, né, que no caso era o profeta.
Lá vinha, vamos, não queremos, assim tá bom. Não, nós queremos é corrupção. Nós queremos, não, assim tá bom. Para que nós vamos botar tudo em ordem, por exemplo, assim, ó, que nem, por exemplo, quando Balaão ensinou, veja, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Então o que ele fez? Olha, só tem um jeito. Vocês pegam as filhas de vocês mais bonitas que tiver, deixa elas, ó, daquele jeito, entendeu? Bem sensual, e solta ele no meio dos filhos. Eles estão acostumados a só ver aquela mulherada ali, aquelas mocoronga, né? A mocoronga. Mas no dia do Senhor vão ver quem é a mocoronga. Tá com a saiona lá, com o cabelão lá. Não, bota ela com uma mini saiazinha, uma bermudinha, papadinha de fora e bustinho, né? Eles vão que nem os patinhos, e dito e feito. Aquilo aborreceu a Deus de um jeito. Ele disse, ó, extermina, mata, acaba com tudo. Veja. Aquilo aborreceu tanto a Deus. Veja. Que o povo é a mesma coisa assim, ó. Tu deixar tua mulher em casa limpinha para ir se meter com uma rameira da rua que está se oferecendo para destruir o teu casamento. Quantos ela já tentou, conseguiu e depois, né? Depois não dá certo. Você está entendendo? Quantos? Você está entendendo? Eu via coisa, irmão, no tempo que eu estava no mundo, eu não entendia. Me perdoe, você é um pouco fora do contexto. Até está dentro do contexto, por que não? E pelas quebradas da noite aí, pelas madrugadas dentro aí, a mulher limpinha, bonitinha, cheirosa em casa, ficava com... irmão, pelo amor. Mas tá bom, veja. Não é verdade? Assim Israel fez. Deixou as suas esposas que temiam a Deus, viviam uma vida consagrada a Deus para se meter com mulheres que não temiam a Deus, mas elas temiam o Deus delas. Todas elas vinham de uma nação que ou o Deus era Baal, Astarote, Ácera e tantos outros. Elas eram fiéis ao Deus, mas era Deus de pedra. Deus de pau. Era Deus de pedra, era Deus de pau. Então, quem diz o profeta? Não anda, tem boca, mas não come, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não escolhe, tem olho, mas não vê. Tu quer o que com isso? É condenação. Porque Deus disse, não faça. Não faça para ti imagem de semelhança, e nem se incline sobre... Veja, fazer já é pecado. Veja bem. E despindo o cobriram com uma capa escarlate. Com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e a sua mão direita numa cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, né? Primeiro botaram um manto sobre ele, botaram uma cana aqui, uma vara, né? Botaram uma coroa de espinhos, salve, rei dos judeus. Depois pegaram aquele pau e começaram a bater nele com aquele pau. Veja. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Primeiro escarneceram, cuspiram, bateram, espancaram, moeram, e por causa disso nós somos curados. Nós somos sarados. Amém. Veja. Obrigado. Olha, veja.
Glórias a Veja, teu diante santo de nome, tanto Deus. sofrimento, ainda Deus mandou em benefício para a raça humana, veja. Porque Obrigada, se não meu fosse Deus. assim, se Deus não tivesse se submetido a isso, veja, a raça humana estaria perdido. É o que eu ia dizer lá dentro, mas nós estávamos escutando aquele irmão falar, veja. Uma pessoa que ela tem vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, e cantar um hino, irmão, ela não sabe o valor da salvação. Por isso eles vivem aí, ó, usando o nome de Deus dentro de todo o coito, toda blasfêmia, trindade, distorcendo toda veja, a cerimônia da Santa Ceia. Irmãos, se o homem, irmão, parar para meditar, o que significa isso? Os 4 evangelhos, ele mudaria a sua forma de orar. Porque Deus é amor, Ele quer que você se arrependa. Amém. Não importa se você acendeu vela para Maria, para São Cipriano, se você acendeu vela para São Jorge. Não, ele te perdoa veja, se o teu arrependimento for sincero. Amém. Se você saiu com mulher que não é tua, não, Deus, se for, Ele te perdoa. Amém. Veja, por isso o Espírito Santo na boca do irmão Pedro, ele disse: arrependei-vos. Quando aquele povo desejou por aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes, aquele mover do Espírito Santo. Varão, mas o que eu faço para receber isso? Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Espero poder ser de valia. Veja, espero poder ter ajudado como eu fui ajudado. E estou sendo ajudado. Veja, fui ajudado por um homem de Deus que veio trazer essa mensagem, me tirar, veja, do antro do paganismo, veja, para me colocar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Veja, isso não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. E se você se arrepender, Deus se compadece e Ele vai te dar a alegria da salvação. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo.